Primeiro ponto, então, a gente pega aqui o que vender. Afinal, nós temos estratégias diferentes. Estratégias diferentes para o quê? Para curto prazo e para o longo prazo. No curto prazo, o que você deve vender, aplicando a filosofia de investimentos de fato, é aquela parcela do seu portfólio que você reservou para especulação. Então, nós temos cerca de 70% a 80%, vai depender dos investidor para investidor, em blue chips, ou seja, uma posição mais segura do nosso portfólio. E aqui a gente pode colocar o BTC, Ethereum eu considero como uma blue chip também, dólares aqui é interessante para você ter reserva de oportunidade, e a parte especulativa do seu portfólio, a gente acaba usando para de fato especular para ter uma certa valorização. Então no curto prazo, a parte especulativa é que a gente deve focar. Já no médio e longo prazo, a gente está falando das blue chips aqui no caso, para a gente aproveitar o ciclo econômico, o ciclo do Bitcoin. Fica tranquilo que eu vou te mostrar tudo isso daqui, fica comigo no vídeo. Bom, o importante é isso, a parte especulativa a gente vende no curto prazo e a parte de médio e longo prazo a gente vai olhar outras métricas para a gente ver se de fato vale a pena vender ou não, tá bom? O ponto é, qual que então é o momento, quando que eu vou vender as criptomoedas, quando que eu devo vender? O primeiro ponto, e pegando aqui o ponto que tanto para curto prazo, tanto para longo prazo, não importa é, se as criptomoedas perdeu os seus fundamentos, não adianta, não vale mais a pena ter essa criptomoeda na carteira. Afinal, é os fundamentos que fazem uma criptomoeda valorizar, ela se manter no mercado, ganhar demanda, ter utilidade de fato. Então, se ela perder os fundamentos, não importa se é por curto prazo, não importa se é por longo prazo, a gente risca ela da nossa carteira. São as estratégias que eu aplico na minha carteira, nos meus investimentos e estou passando aqui para você. Agora, quando a gente fala de curto prazo, o que a gente deveria fazer? Primeiro ponto, cara, é quando nós temos as notícias. E não é notícia qualquer. Tem 3 tipos de notícias no mercado financeiro e principalmente no mercado de criptomoedas. São elas as notícias atrasadas, ou seja, essas notícias elas são aquelas que de fato já aconteceu a atualização, já passou e aí depois sai a notícia. Então é uma notícia que não tem muito impacto, já aconteceu. Temos as notícias esperadas, como no caso nós tivemos a atualização da Cardano, temos a atualização Xangai agora Ethereum para acontecer, então a gente sabe que vai acontecer, só não sabe exatamente o dia, tem as previsões, mas não sabe o dia. Quando isso acontece, quando saem essas notícias aqui que alguma coisa ainda vai acontecer, isso é muito interessante. A gente está ali na espera, ela dá uma valorizada, ela tende a mexer um pouco no preço. Agora, as mais importantes, cara, são as inesperadas. Como no caso do Ethereum Merge, a gente não sabia de fato quando que aquilo ia ser e do nada saiu a notícia falando, olha, a atualização vai ser tal dia, em setembro, e aí o que aconteceu? O Ethereum acabou subindo bastante, teve uma narrativa muito grande, o que acabou subindo muito. Então, as inesperadas é importante. Quando a gente tem essas notícias acontecendo, é muito importante a gente analisar para ver se de fato a gente consegue, vale a pena ficar segurando aquele token. Na maioria das vezes, é bom dar uma vendidinha ali e eu já vou te explicar também quanto de fato você deveria vender. Dito isso, a gente vai para a definição de valorização. E esquecendo um pouco das notícias de curto prazo, ainda no curto prazo, a gente faz a definição por valorização. O que seria isso? Seria de fato, eu antes de investir, eu definir, eu vou investir nesse projeto e quando ele subir 30% eu vou vender. Então você já investe com um objetivo de lucrar ali 20%, 30%. Ele bateu isso daqui, você vende. Você pode usar as limit orders nas corretoras centralizadas, no caso, para você deixar ordens programadas. Então você compra aquele ativo, já programa ele para vender automaticamente quando ele bater certo preço. O preço do quê? Desses 30% aqui que você definiu antes, tá bom? O outro ponto é definição por portfólio, um dos que eu mais gosto aqui, porque você tem mais previsibilidade, você consegue ir realocando seu portfólio nesse meio tempo com a definição por portfólio. Como é que seria isso? Aqui nós temos, bom, a minha parte especulativa, aqui é só um exemplo, tá bom, família? Só para vocês terem uma didática um pouco melhor, ilustrar isso aqui um pouco melhor. Não estou dizendo para você ter 30% do seu portfólio em especulação, é até mesmo muito na minha sincera opinião. Mas enfim, vai de cada um, do perfil de risco de cada um, que eu inclusive ensino a você a descobrir dentro do DeFi Verso. A especulação aqui, a gente tem que, por exemplo, dentro dessa especulação, nos projetos mais arriscados, eu tenho cerca de 5% que eu resolvi colocar em um projeto. O projeto valorizou bastante e agora eu tenho 8% e não mais 5%. O que eu poderia fazer aqui? Vender esses 3% e continuar com meus 5%. E esses 3% que eu tive de lucro, eu posso ou realocar ele aqui ou utilizar para outra coisa. Também é um negócio que
daqui a pouco eu vou te ensinar aonde você deve alocar, o que você deveria fazer com esse lucro que você adquiriu. Então você pode fazer por porcentagem do seu portfólio, vender o que excedeu da sua posição que você tinha, se você estiver confortável com aquilo. Se você ainda tem 5%, o projeto não está andando, o projeto vai perdendo seus fundamentos, você provavelmente vai ter que tirar um pouquinho daqui, aquilo que eu falei, se perder os fundamentos, não vale mais a pena. Tem um viés comportamental, viés financeiro chamado de custo do sangue. Eu tenho esse projeto faz um ano, poxa, desenvolveu durante aquele um ano, pô, eu tô com tanto tempo com ele na minha carteira, já segurei tanto tempo, eu vou segurar mais um pouquinho. E isso é um grande erro. O custo do sangue vai te custar muito caro justamente porque não vale mais a pena segurar aquele projeto e você fica com esse viés na cabeça de já tô há tanto tempo com ele, vou segurar mais um pouquinho e o projeto só vai caindo cada vez mais e você vai perder ainda mais dinheiro, tá bom? O outro ponto é usar os indicadores gráficos aqui. Tem dois indicadores que eu gosto bastante para analisar esses topos aqui do mercado, esses momentos de picos momentâneos que a gente pode aproveitar para lucrar um pouco. Nesse caso aqui, eu tô pegando a Solana. Os dois indicadores que eu utilizo é as bandas de Bollinger e o RSI aqui. Quando a criptomoeda, o preço dela sai para fora da banda, normalmente ela tende a reverter o seu preço. Aqui no topo a gente pode ver, ela saiu para fora da banda, o preço começou a cair. Aqui ela deu uma ameaçada, subiu, deu uma lateralizada, subiu. Aqui seria um bom momento de vender, justamente porque como a gente pode ver, aqui ela está justamente na faixa de bull market, então quando saiu para fora da banda de Bollinger é um momento interessante. E a gente analisa isso junto com o quê? Junto com o RSI. Então o RSI bateu aqui em cima no topo, bem diferente da sua linha normal aqui. Então bateu o RSI, saiu para fora da banda, dá para vender um pouco. Bateu fora da banda, o RSI está no topo, é interessante você reavaliar. E eu falo isso por quê? Porque eu vendi um pouco de Solana também nas semanas passadas. Quem já está dentro do DeFi Verso e é DeFizeiro, já viu essa minha venda, sabe quanto que eu vendi e o porquê que eu vendi. Mas é para vocês entenderem que o que eu faço aqui, o que eu explico para vocês, eu realmente aplico nos meus investimentos. Tá bom? Inclusive tem um curso com uma aula completa dentro do curso do Mapa Cripto para ensinar a fazer análise gráfica, tá?